Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Thiago Reis Oliveira Guimarães e esse é o canal Metodologizando. Solta a vinheta. Hoje, o objetivo desse vídeo é a gente conversar um pouco sobre o significado do conceito de método. Por que essa palavra é tão importante? Para que ela serve? Qual é a importância dela para a pesquisa científica? Tem que conexão com metodologia da pesquisa? É isso que a gente vai conversar um pouco sobre hoje, tudo bem? Então, mais uma vez a gente segue, tomando como base, o livro das professoras Lakatos e Marconi, Fundamentos de Metodologia Científica, tudo bem? Nesse livro, no capítulo 4, as professoras vão discutir um pouco sobre o que significa método e que tipos de método existem. No vídeo de hoje a gente vai focar só sobre o conceito de método e quais as suas principais características, tá bem? No final do vídeo, eu vou colocar aqui nas referências, vou indicar aqui nas referências alguns outros textos para vocês poderem consultar que também abordam o mesmo problema que a gente vai discutir hoje, tudo bem? Mas assim, existe uma infinidade de textos que vocês vão perceber que são mobilizados por diversos autores e autoras para discutir o que significa método. Beleza? Então vamos lá. Qual é o conceito de método trazido pelas professoras Lakatos e Marconi? Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. Então, esse conceito das professoras Lakatos e Marconi retoma uma série de características que a gente já trabalhou ao longo dos últimos vídeos. Lembram? Primeiro é que o método ele se constrói a partir de um conjunto de atividades que são sistemáticas. Então, as atividades precisam ter correlação lógica entre si e se conectarem. Uma precisa auxiliar no entendimento da outra, porque senão você não tem uma possibilidade de construir um conjunto conexo de conhecimentos. Por isso, sistemático. E racional, porque surge a partir de um processo reflexivo. Então, são a partir de reflexões sobre os caminhos da pesquisa, que caminhos tomar para desenvolver pesquisas científicas, que surgem os diferentes métodos científicos. Tudo bem? Outra característica é com maior segurança e economia. Então, o objetivo nunca é que a pesquisa precise demorar mais do que o necessário, mas também que ela não seja rápida demais. Por quê? Porque se ela demorar mais do que o necessário, você já vai ter atingido algo que é chamado a saturação dos dados, ou seja, você já vai ter atingido um nível de repetição de informações em relação ao que você está pesquisando e já não vai estar mais lhe acrescentando muita coisa. Então você só vai estar gastando tempo e muitas vezes dinheiro também, de financiamento de pesquisa. E de outro, se você vai rápido demais no processo de pesquisa, você pode deixar passar muitas informações que podem se mostrar essenciais para a pesquisa que você está desenvolvendo. Entendem? Então, é um caminho sempre tentando buscar um equilíbrio entre uma celeridade mínima, mais um comprometimento com a complexidade daquilo que se pesquisa. A outra coisa permite alcançar o objetivo. Que objetivo é esse, segundo as professoras Lakatos e Marconi? Conhecimentos válidos e verdadeiros. Sobre o último aspecto, conhecimentos verdadeiros, a gente pode discutir um pouco. Porque no fundo, as verdades, como a gente conversou logo no segundo vídeo aqui do canal, elas são múltiplas e elas são complexas. Então, nenhum conhecimento científico de fato consegue alcançar a realidade, consegue alcançar traços da realidade, possibilidades de realidade, mas não existe. A gente falar sobre uma realidade única é algo inverossímil, é algo pouco plausível. Então, talvez seria melhor falar em conhecimentos válidos e verossímeis, portanto, mais próximos possíveis da realidade, traçando o caminho a ser seguido, destacando erros e auxiliando as decisões do cientista. Então, no fundo, o método ele vai traçar o caminho, vai dar a estrada que se deve ser seguida, vai dar os percursos que devem ser caminhados para se chegar a um resultado útil, a um resultado interessante na pesquisa, não é? Seja aquilo que se pensava no início da pesquisa ou informações novas que são descobertas em relação ao objetivo inicial da pesquisa científica. Tudo bem? O método aqui entendido, a gente falou, é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que traçam o caminho a ser seguido. Então, ela é tanto o conjunto dos caminhos
reflexivos quanto dos caminhos práticos no desenvolvimento da pesquisa científica. Percebe? Então, esse é o conceito trazido pelas professoras Lakatos e Marconi de método. Discutido o que significa método para as professoras Lakatos e Marconi, vamos a algumas características que elas trazem sobre quando o método ele alcança seus objetivos. De que maneira a gente consegue identificar que o método científico alcançou aquilo a que ele se propunha. Bom, para discutir um pouco sobre isso, as professoras Lakatos e Marconi vão trazer um autor chamado Bunge, que vai dizer que o método científico nada mais é do que a teoria da investigação. Então, o método científico se propõe a teorizar, a refletir e desenvolver os caminhos necessários para se alcançar os resultados dentro de uma pesquisa científica, ou problematizar os resultados construídos ou todas as possibilidades de se fazer pesquisa científica. Beleza? Quais seriam essas características dessa teoria da investigação que é o método para as professoras Lakatos e Marconi? 1. Descobrimento do problema ou lacuna no conjunto de conhecimentos. Então, quando se consegue descobrir uma lacuna, um problema dentro de um conjunto de conhecimentos, é aí que começa o primeiro passo para uma pesquisa científica bem desenvolvida. Porque não tem muita utilidade se um conhecimento ele já está saturado de informações e você não enxerga ali nada novo a ser acrescentado, pesquisar sobre aquilo, porque você vai estar fazendo mais do mesmo. Então, claro que existe uma multiplicidade de possibilidades de abordagem para os mais variados temas e tópicos de conhecimento. Então, quando você tem, por exemplo, um tema de pesquisa que você vê que o campo já tem muita informação, você tem que procurar o que sobre aquele campo de conhecimento ainda tem algum vazio ou ainda tem muitas dúvidas em relação, percebe? Tem pouca produção, pouca reflexão ou ainda não tem reflexão sobre uma determinada ou mais de uma abordagem. Percebe? Então o método ajuda a entender isso, a localizar a partir das reflexões que ele traz quais os problemas, quais as lacunas que merecem investigação. O segundo item, colocação precisa do problema ou ainda a recolocação de um velho problema. O que é que significa isso? O problema de pesquisa nada mais é do que o que nos instiga a pesquisar. Percebem? Então, quando você consegue, através do auxílio do método, colocar bem o problema de pesquisa no seu trabalho de pesquisa, no seu desenvolvimento de pesquisa científica, toda a pesquisa fica mais compreensível, ela fica mais acessível. Porque quando nós não entendemos o que instiga o pesquisador, o que instiga a pesquisadora, fica mais difícil de entender por que ela está pesquisando aquilo ou para que ela está pesquisando aquilo. Percebe? Ou, como já foi dito, recolocação de um problema. Como eu tinha falado no tópico anterior, muitas vezes o que é mais relevante pode ser nem necessariamente um novo problema de pesquisa, mas pegar um problema de pesquisa que já existe e colocá-lo sob uma ótica que pode trazer uma série de novas reflexões e, consequentemente, mais conhecimento e mais reflexão e um desenvolvimento de novos problemas que vão gerar mais conhecimento. Né? É sobre esse acúmulo e essa ressignificação de conhecimentos que é produzida a pesquisa científica. Percebe? Uma outra coisa, terceiro item, procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes ao problema. Que tipo de ferramentas vão ser úteis para a sua pesquisa? Que tipo de forma de abordagem ao seu problema de pesquisa é melhor? O método muitas vezes vai trazer, se ele for bem desenvolvido, um manancial de possibilidades de como abordar o problema de pesquisa, ou no mínimo vai lhe dar caminhos para você achar as melhores formas. E aí seja conceitos, teorias, modo de coletar os dados e por aí nós vamos. Quarta questão, tentativa de solução do problema com auxílio dos meios identificados. Então, a partir das ferramentas que o método ou os métodos lhes trouxeram, ele é capaz de lhe ajudar com essas ferramentas a solucionar esse problema ou, no mínimo, a melhorar as perguntas em relação a esse problema. Que muitas vezes, gente, quando a gente vai conversar um pouco sobre pesquisa científica, a gente tem que entender que nem sempre o resultado de uma pesquisa vão ser respostas. Muitas vezes vão ser perguntas melhores, para que as investigações produzam novos conhecimentos e qualifiquem ainda mais as perguntas. Quinta questão. Invenção de novas ideias. Então, a partir do momento que nós conseguimos desenvolver uma pesquisa e que ela nos abre um manancial de novas ideias,
o método foi bem empregado, ele foi bem desenvolvido, porque não adianta muito a gente fazer toda uma pesquisa científica para chegar ao final e não achar nada de novo. A pesquisa foi insuficiente, foi insatisfatória. Ela, no mínimo, tem que gerar novas hipóteses de pesquisa, novas perguntas de pesquisa. Percebe? Sexto item, obtenção de uma solução exata ou aproximada. No mínimo, como eu falei, novas perguntas, melhores perguntas, formas de interrogar melhor aquele problema de pesquisa. Mas, sempre que possível, buscar soluções. E quando a gente fala solução, não é necessariamente uma forma de intervenção social, mas solução para a pergunta. Então, você quando começa qualquer problema científico, você tem uma pergunta de pesquisa, o seu ponto de partida para pesquisar aquilo, o que é que lhe motiva. Então, a meta numa pesquisa, e esse um dos elementos de facilitação do método, é ele ajudar a construir a solução ou exata ou aproximada para o problema de pesquisa. Sétima questão, investigação das consequências da solução obtida. Então não basta achar a solução, é importante entender como esta solução foi achada e as consequências dessa solução. E estes caminhos para mostrar, apresentar tanto o como o para quê são características de um bom método científico. Oitavo item, prova ou comprovação da solução. Então não adianta dizer que chegou à solução, você tem que mostrar, não é? A prova da solução, ela está nos caminhos que foram apresentados pelo método. Então, por que todo trabalho científico precisa apresentar o seu método, os caminhos, os procedimentos de pesquisa? Porque é por meio deles que se consegue validar se aquela forma de desenvolver pesquisa é verossímil, é plausível, percebe? E por fim, não menos importante, correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados empregados na obtenção da solução incorreta. O que significa isso? Se foram desenvolvidas pesquisas anteriores e nós identificamos que existem problemas, seja nos conceitos mobilizados, nos procedimentos mobilizados, nas hipóteses levantadas, nos próprios dados, na maneira como os dados foram coletados, nós temos que apresentar formas de corrigir. E muitas vezes é o método, a própria composição do método que vai nos mostrar possibilidades de solucionar esses problemas. Percebe? Então, é por meio desse emaranhado de características que é possível identificar quando o método cumpriu o seu papel. Por fim, eu vou apresentar para vocês esse quadro esquemático aqui. Então, como vocês podem reparar aqui na tela, toda pesquisa científica, através de um método, apresenta um problema ou lacuna. A partir desse problema ou lacuna, nós temos duas possibilidades. Uma, ela já está explicada por meio desse método, ou dois, não explicação. E aí nós descemos. A partir da não explicação desse problema, nós precisamos colocar de forma precisa esse problema de pesquisa. Então, quais são os meandros, quais são os contornos desse problema que tornam ele relevante e que tornam ele merecedor de ser pesquisado? Em seguida, nós temos a procura de conhecimento ou instrumentos relevantes. Então, a partir de um bom problema de pesquisa, de um problema de pesquisa delimitado, recortado dentro das possibilidades que o tempo e as ferramentas de pesquisa apresentam, nós precisamos entender que ferramentas são essas. Então, quais as teorias, quais os conceitos, quais os procedimentos necessários para conseguirmos desenvolver esse problema de pesquisa de forma adequada, percebe? Em seguida, nós temos a tentativa de solução. Então, depois de desenvolvido todo o caminho de pesquisa, o que isso nos apresenta? Percebe? Nós temos dois caminhos. Se ela for inútil, vai ser necessário inventar novas ideias ou a produção de novos dados empíricos, de modo que a nova tentativa possa se mostrar mais frutífera do que aquela que nós tínhamos anteriormente. A partir disso, nós vamos buscar obter uma nova solução e aí chegamos à prova dessa solução. Voltemos um pouco. Caso essa tentativa de solução seja satisfatória, vamos direto para o fim do item anterior, que é prova da solução. Com a prova da solução, nós temos dois caminhos possíveis, correto? Ela ser satisfatória, pesquisa concluída, problema de pesquisa encerrado. A outra, não satisfatória, isso dá início a um novo ciclo de pesquisa e voltamos
ao problema de pesquisa. Esse é um pouco do delineamento que eu queria trazer para vocês sobre o que é método científico, suas principais características e esse quadro esquemático, que eu acho que é muito útil para a gente entender um pouco mais sobre esse caminho do início ao fim da pesquisa científica. Beleza? Bom, gente, então o vídeo de hoje foi para conversar um pouco com vocês sobre o que significa método, as suas principais características e um quadro esquemático para ajudar vocês a entenderem melhor o início, meio e fim e novos inícios, meios e fins da pesquisa científica. No próximo vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre que métodos científicos são esses, porque apesar de eu ter tratado hoje no singular com vocês, existem vários métodos científicos que foram desenvolvidos ao longo da história, que continuam sendo desenvolvidos, questionados, ressignificados, e assim nós caminhamos. Tudo bem? Recados. Primeiro recado. Eu vou deixar aqui, como eu falei no início do vídeo, alguns outros textos, 3 outros textos, certo? Que falam, de alguma maneira, abordam o que significa método. Podem ser conceituações que parecem ou se divergem, mas que são também igualmente importantes para nós podermos complexificar essas discussões sobre método. Segundo recado, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, por favor. Curte o vídeo, quando se inscrever, clica no sininho para receber todas as notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo que vocês acharem que pode ser útil. E é isso, gente. Muito obrigado. Tchau!